Outros... pegadinha do malandro. Outros já vieram um pouco mais tristes. Porque, olha, a gente tem muita dificuldade. Então, eu queria deixar, Raquel, mais um testemunho, né, de que não é fácil construir a juventude dentro do partido. Nem um pouco. Né? Não é fácil construir o partido. Né? Não é fácil construir a forma de pensamento de partido que a gente tem dentro do partido que a gente faz parte. Quem conhece a realidade interna do BPS sabe disso. Eu, por exemplo, me denomino de esquerda, que defende política feita que diminua mesmo a desigualdade social. Portanto, eu sou de esquerda, sou socialista. E sei que eu estou dentro de um partido onde muita gente não se encontra nisso aí. Então, não é fácil construir essa forma de militância. Pessoal, a gente colocou na cabeça, e aí eu tenho os companheiros mesmo de juventude que estão aqui, lá do Amazonas, que a gente é companheiro de alegria e de tristeza mesmo. E às vezes a gente vai para casa chateado. Ontem, por exemplo, a gente foi para casa chateado, né? Perdemos o voo, gastamos R$3.000 para chegar aqui, além das passagens já pagas, que a gente teve que tirar do próprio bolso. Foi a Xerox mais cara que já saiu na face da terra. A gente foi tirar a Xerox da porra do estatuto e perdeu um pouco. A Xerox mais cara. Então, pessoal, não é fácil construir essa juventude, mas a gente também não pode cair na ideia de que só vai construir a juventude se o partido oferecer as condições de se construir essa juventude. E aí eu vou para a tua fala, Jurandir, né? Porque, Jurandir, eu acho que quem realmente representa esse partido, nos seus 90 e tantos anos de existência, são pessoas como você. Não pela idade, pelo raciocínio, pela defesa, pela decência, pela clareza que você colocou aqui a tua tese, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Eu já vi velhos comunistas dentro do PCB, PPS agora, que defendem essa forma de organização, que insistem em defender uma política feita com decência, que vão nisso além da teoria, né? Além do discurso, porque assim, no discurso a gente vê que todo mundo defende mesmo. E a gente vê isso com verdade quando percebe que a pessoa dedica a vida dela a construir aquilo. Então, pessoal, a gente está vivendo um momento, Raquel, de construir, de dedicar mesmo um momentinho da nossa vida. Ontem a gente estava conversando entre nós, e eu estava falando, será que eu estou perdendo a minha juventude? Eu entrei nessa, né, lá em 2007, eu estou em 2013, faz tempo pra caramba, e eu vou ficar até 29 anos nisso. Será que vai valer a pena? Será que está valendo a pena? Será que eu estou construindo realmente alguma coisa? Então, a gente veio para o Congresso Nacional, pessoal, motivado, e motivado de uma forma diferente. Toda vez a gente vem bem motivado, né? Mas dessa vez a gente veio com uma motivação, talvez com uma maturidade maior, né? Sabendo que a gente vem para um embate mesmo, mas hoje o nosso embate é no campo de ideias. O partido lançou um documento que em parte é excelente, aquele documento, uma nova agenda para o Brasil. Em parte é muito bom. Em outras partes ele é criticável, ele é questionável. Se você for lá no fim, quando ele faz a avaliação sobre o processo eleitoral, por exemplo, essa situação muito mais favorável para a oposição, eu fiquei de queixo caído e queria saber quem redigiu, porque tem nada a ver. Mas, assim, em parte o documento é muito bom. Eu acho que a gente precisa ir preparado para o debate com o partido. Não dá para debater com o Roberto Freire à mesa, com o Soninha, seja quem for aqui à mesa, como crianças revoltadas que estão batendo o pé e dizendo que vai ser assim e acabou. E que quem não está comigo é ou ditador ou qualquer coisa do tipo. A gente precisa ter o argumento correto, o argumento político, precisa fazer a análise da política. Eu acho que nesse congresso, seu Jurandir, a gente precisa sentar aqui e debater de verdade política, viu, Raquel? E assim, avançar um pouquinho no seguinte sentido. Vamos produzir para fora. A nossa juventude, o Glaerder chegou, historicamente, ela produziu para consumo interno, pessoal. Consumo interno.
a gente vem debatendo no Congresso Nacional, é o Estatuto. A nossa discussão, ela se acaba no Estatuto do partido. A nossa discussão, em 2 ou 3 encontros atrás, pô, ela se acaba nessa questão de garantir 5% de recurso para a juventude. E, pô, faz uns 7 anos que a gente batalha por isso. 5% de recurso para a juventude, um cargo lá na Executiva Nacional, a Secretaria Nacional de Juventude, a Organização da Juventude nos diretórios municipais e estaduais, beleza. É sempre uma discussão de, ó, vamos assegurar o espaço para construir a juventude. Mas falta o externo, Raquel. A gente precisa fazer a autocrítica. Nós precisamos produzir para fora do partido. Mostrar que a gente é capaz de fazer a política lá de fora. Assim, lá em Manaus, a gente da juventude pleiteou cargos. Vencemos a prefeitura com isso, na vice do Arthur, e pleiteamos cargos onde a gente, jovens, poderíamos estar atuando e fazendo política. Então hoje a gente tem moral para chegar e mostrar, olha, existem números que refletem o nosso trabalho enquanto jovens. Olha aqui, a juventude do PPS é capaz de discutir e de executar. Então, de que forma que a gente vai levar a discussão nesse congresso aqui? Eu queria deixar uma sugestão de que a gente pautasse o nosso congresso pela discussão política mesmo, pelo projeto político nos próximos 2 anos, que a gente iniciasse aqui, Raquel. Aquele planejamento do que é que nós pretendemos defender, quais são as nossas bandeiras para o Brasil, sobre essa nova economia que o partido está falando, o que é que a gente pensa dela? Cara, o parágrafo 11 do documento que o partido está lançando, fala sobre discutir o socialismo. O parágrafo 5, 6, 7 está falando, muito boa, né, a discussão? Rapidão, já te passo. 5, 6 e 7 está falando, Raquel, sobre essa situação em que no mundo inteiro os partidos perderam, Henrique, perderam o sentido da existência. Está falando da confusão da identidade. Por que ele existe? Então, cara, é muito legal. E eu acho que a gente precisava se aprofundar nesse debate. Eu tentei pautar isso lá no grupo do Diretório da Juventude Nacional, há uma semana atrás, e não vi isso causar impacto, não vi o pessoal se envolver. Eu acho que amanhã, a maioria do nosso pessoal vai estar despreparado na discussão. Eu acho que vai estar despreparado. A gente precisa hoje, quando sair dessa discussão sobre a reforma do Estatuto, que é muito importante, sentar e pensar o que é que nós somos como juventude, o que é esse partido, o que é que nós queremos para esse partido e o que é esse partido, através da sua juventude, pode fazer para o Brasil. Tem um documento aí que pode ser discutido e que pode talvez nortear essa discussão. Então é só uma contribuição nesse sentido. Tá? Obrigado. Só um ganchinho. Eu sei porque eu li também sobre a Manuela. Eu estou aprendendo a ler as coisas. Inclusive, tem um artigo que vão apresentar que sugerem a defesa do capitalismo. Sustentável. Do capitalismo. Eu vi isso. E aí mais um monte de enrolação. Cara, quando eu li aqui, eu disse, um documento que às vezes nega a história do próprio partido. É socialista ou é capitalista influenista? para se creem aí que eu quero descer disso aqui. Então eu acho que a proposta do Manuel ali é bem válida. Ou vocês vão ser capitalistas, defender o capitalismo e sem saber. Mas irão apresentar essa proposta de inclusão no nosso estatuto. Algum gênio da FAP que pôs isso aí. A implicância do lentilha com a FAP é um negócio. Mas eu tenho argumento. A discussão proposta, que foi proposta pelo Manuel, não tem como dizer que ela não tem importância. Só tem um problema. A gente tem um grave problema de déficit de leitura. A gente não lê. E eu digo isso para vocês, já dando como exemplo o próprio Congresso. O que tinha de pergunta de onde é o lugar? Como é que vai ser? Programação. Que Qual horas vai ser a começa? programação? Lê a porra da programação. Era a resposta. Tá aqui Dudu, que eu quase engoli ele umas 10 vezes porque ele vinha perguntar isso pra mim. A gente tem um déficit de leitura. Então, é o Congresso de vocês, né? Sim. Isso. O Nacional não tem nem programa hoje. É. Não, o nosso já tinha. Só que pela minha, eu tinha acesso, sabendo
quando seria, que ano seria o congresso do PPS, dando para você sabia que ia ser no mesmo dia. Mas não sabia o dia. Porque não leu. Deixa eu só concluir um negócio aqui que o Lentilha tocou no assunto, porque eu toquei no assunto e esqueci na hora de colocar. Tá. Que quando o partido se dispõe, Lentilha, lá embaixo, porque ele primeiro defende lá a globalização e o capitalismo e não sei o quê. Lá embaixo ele fala que é preciso discutir o socialismo sem cair no erro do autoritarismo. E que o desafio é como construir um socialismo com viés democrático. Não é? Esse é o desafio, essa é a discussão que o partido se propõe a fazer. Vamos fazer essa discussão acontecer? Vamos buscar esse ideal que o partido está dizendo que ele precisa encontrar? Porque todas as vezes em que o movimento comunista mundial ele foi tão forte naquele momento histórico, porque ele conseguiu encontrar um ideal comum que mobilizava as pessoas, que levava as pessoas a sonharem. Por que é que esse partido não consegue ser um partido de massas? Por que é que a gente não consegue construir um núcleo de cooperação muito forte, com a massa mesmo, com a presença de muita gente, que acredite, que lute por aquilo, sem esperar receber algo em troca? Porque não existe um ideal que unifique. Por que a gente não discute esse ideal? Será que é tudo utopia mesmo? Isso aí morreu? É impossível? Eu acho que a gente pode encontrar esse ideal, Raquel. E dentro da discussão do estatuto, dentro da discussão com o pessoal à mesa, dentro da discussão na hora da eleição dos novos diretores da juventude, dos novos coordenadores, e dentro da discussão lá no Congresso Nacional, vai dar para pautar isso também. Não precisa incluir um novo tópico, não. É a gente trabalha a leitura do documento que está aí à disposição para qualquer pessoa. É exatamente. E se lê isso aí em uma hora, Raquel. Uma hora o pessoal lê no dia. É exatamente aí que eu quero chegar. A gente podia entrar agora nesse debate político maravilhoso. Só tem um problema, temos déficit de leitura. Não, e não é nem isso. Se eu colocar agora a discussão do estatuto, eu posso perguntar para a maioria que não leu o estatuto. Dentro do documento, a gente vem desde março tentando responder a pergunta que o partido nos fez. O que é que a juventude quer do PPS? Foi esse o desafio que a gente recebeu, foi esse a pergunta que nós recebemos, foi essa a base para montarmos os documentos. E eu pergunto aqui para vocês, se nós formos discutir o documento agora, o nosso, não é o do partido, o nosso, que dirá o do partido, quem leu esse documento completo? Quem chegou até onde ele pode chegar? Quem observou que nele nós tentamos responder exatamente o que o Manuel coloca aqui? Qual é a nossa visão de mundo? Como é que a gente aponta o rumo das coisas? Para onde a gente vai? A gente faz uma análise, e aí eu vou aqui fazer jus ao professor Demétrio, que é outro contribuidor grande que a juventude tem. Ele faz uma análise fantástica da juventude, do cenário econômico para a juventude. É lógico que isso coloca o debate no nosso campo, no campo do nosso segmento. E a proposta do Manuel é que a gente expanda isso, é que a gente se utilize do nosso segmento para falar para o país, para dizer o que nós, como juventude, pensamos para o Brasil. Eu acho fantástico, eu acho ótimo. Eu acho que a gente dá um passo além e mostra a qualidade que nem o partido tem. Porque se a gente colocar... Eu falo que nós temos déficit de atenção, mas quando eu falo nós como partido. Se a gente colocar todos os delegados amanhã ao Congresso Nacional, eu coloco sem medo de errar que 5% leram esse documento. Eu vou dizer para vocês que eu li porque a gente foi votado para estar no grupo que fez o documento junto. Fez assim, né? Não é que fez, não é que foi um grupo, as pessoas meio que atropelam, foi passado a base do documento, mas ninguém leu no grupo, ninguém passou. Foi passado um balanço político, onde eu não sei se vocês chegaram a ler, mas o PPS diz que hoje há uma dificuldade enorme com a juventude, que o trabalho acaba sendo reduzido apenas à troca de favores. É isso que tem lá no documento. É isso que está descrito lá como trabalho de juventude. As mulheres eu nem digo para vocês. Então assim, se um partido que veio de base social como o nosso, faz a análise hoje dos seus grupos de cooperação, e a análise é tão pesada, feita pela própria Nacional, porque não foi feito por nós. Quem mandou esse relatório foi direto da Executiva, foi de Brasília. Se o próprio partido faz uma análise tão crítica, tem alguma coisa errada.
E essa é uma coisa errada, é uma das propostas para a gente descobrir por que é que o sindical está aqui e eles apresentam um documento como esse. Eu não sei se vocês chegaram a ler, tá lá fora, eles cederam para a gente. Eles apresentam um documento como esse que eles fazem a análise sindical. Eu estou falando do movimento sindical, com estrutura, com gente. E não tem movimento sindical estruturado no partido. Tem vários de nós aqui, todo mundo aqui trabalha. Todo mundo aqui pediu que a gente fizesse um fórum sobre trabalho, exclusivamente sobre trabalho, mas a gente não consegue sequer encontrar quem é a pessoa responsável pela juventude dentro do movimento sindical do partido, porque não existe. Não há organicidade, porque as pessoas, tanto na nacional como nos municípios, primam apenas a legenda. E é só uma legenda. E se enquanto nós não trabalharmos isso, permanecerá como legenda. Se nós formos hoje, na maioria, pelo menos, eu posso dizer, na maioria dos locais onde existe comissão provisória, se não houver um trabalho sério de incentivo, como provisória ela permanece. É só uma legenda encostada durante 6 meses. E se você quiser ou não, ela se renova por mais 6 meses. E isso é uma coisa que vem de cima para baixo, de baixo para cima. É um ciclo que a gente vive. Eu concordo plenamente com você que nós temos que dar um tom político, até porque diante de tudo que foi apresentado aqui, diante de toda a luta que todo mundo fez aqui, para chegar até aqui, para ser diretório, para compor sua juventude, nós temos hoje completa moral para falar politicamente dentro do partido. Você colocou o seu grupo à prova eleitoralmente. Nós estamos dispondo, junto com o projeto Vote Jovem, Vote 23, nomes em todos os estados. Ninguém nesse partido pode acusar essa juventude de ser apenas segurador de bandeira porque não tem com que contribuir. Todas as reuniões do Diretório Nacional, todas as reuniões da executiva do partido, de 2009 para cá nós fizemos participação em todas. Na maioria fomos solenemente ignorados. Essa é a verdade. E vai continuar assim se a gente não demonstrar força. Nós brigamos e lutamos todos para estar aqui. Infelizmente não vamos conseguir estar todos no Congresso Nacional. Porque o partido só obedece delegado. No Congresso é assim que funciona. Mas nós aprendemos há muito tempo a nos articular. Se nós conseguirmos sair daqui com uma ideia, para que essa ideia seja defendida junto aos delegados dos nossos estados, já é outra coisa. Eu sei que os nossos delegados do Ceará vão fechar com a gente, porque eu já tinha acertado isso lá embaixo. A gente vai tirar nossos posicionamentos da nacional e vocês vão nos ajudar a defendê-los. Eu sei que existe um grupo dentro do partido que hoje defende a mesma ideia que o Davi acabou de defender aqui, que a discussão eleitoral seja no período eleitoral, que nós agora passamos a discutir o conteúdo. Nós referendamos no último congresso uma candidatura própria. Ótimo. Para quê? Nós queremos o quê? Que projeto é esse de candidatura própria? A construção de uma plataforma é para uma candidatura própria ou para um apoio. Fizemos hoje, caímos no mesmo ponto que o próprio PT caiu antecipando a eleição. Primamos primeiro por quem seria e não pelo que seria. E nós, como juventude, temos que primar pelo que seria, porque é o que seria que vai nos definir. É óbvio que a gente sabe que as chances de se ganhar uma candidatura própria são poucas, mas mesmo que ela não aconteça, o debate é válido, tem que ser posto, porque quando a Soninha foi no meu estado, o PPS nunca apareceu tanto. As pessoas gostam de ouvir, as pessoas querem saber o que é que esse partido tem a dizer. Durante as movimentações de junho, que nós tivemos, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas eu tive a impressão de que a gente grita para nós mesmos. Porque boa parte daquilo que aquelas pessoas defendiam e queriam, a gente já defendia. Sustentabilidade a gente já fala há séculos. A PEC 37 fomos o primeiro partido, mas somos desse tamanho. Candidatura avulsa. Somos desse tamanho e ninguém vê a gente. Ninguém presta atenção na gente. É sempre assim. O BPS vai ao STF para defender qualquer que seja a causa. Não aparece em lugar nenhum, apenas no site do PPS. 2 dias depois, o PSDB entra e vai com a mesma causa. O PSDB como aliado jamais disse
que isso era uma coisa, uma iniciativa do PPS. E foram várias as vezes. 2 dias depois está em todos os jornais. PSDB entra no STF e a gente some e se apaga. Eu uso o mesmo princípio. O meu princípio, e aí eu estou falando de mim como pessoa, o meu princípio para defender a candidatura própria é o mesmo princípio do pessoal para defender a candidatura do Plínio de Arruda Sampaio. Não ia ganhar. Não ganhou. Não chegou a 3%. Mas tinha o pessoal ali. Eu podia ouvir o pessoal. Eu podia saber o que ele pensava. E cá entre nós, a Soninha é uma candidatura muito mais fácil de... Potencial. Muito mais potencial do que o Plínio Sampaio. Ou então... O Rodolfo é o candidato do pessoal. Ou então, que não seja a candidatura, mas que dê tempo da gente discutir qual é o projeto. Que a candidatura seja discutida no momento em que ela se Uma apresenta. pergunta muito simples. Quem ganha com essa decisão agora? Ei, e outra coisa. Nós não somos. Ó, Quero escutar a olha, resposta. olha, Quero estar aqui. Manuel, e outra coisa. Nós resolvemos ser adjuntos. Olha, e outra coisa, o que falam é que a candidatura própria pode diminuir a nossa bancada federal. A bancada federal é essa que desde 2002 só é reduzida com esse apoio do Demo Tucano, enfim, vou botar nesse mérito. Mentira! Sabe por quê? Porque essas articulações de bancada se faz regionalmente nos parlamentos estaduais. Quem elege deputado é governador. Isso, ainda vai ter uma candidatura própria, que fortalece o voto de legenda e ainda ecoa as ideias do partido na sociedade civil, nos movimentos sociais organizados. Não tem por que não ser uma boa candidatura própria. É a flor do De doutor. praxe. Nós saímos de Belo Horizonte para essa proposição. A candidatura é Belo Horizonte, lá atrás. Morreu. Vamos para os estatutos? Voltaremos a esse debate. Eu gostaria de pedir que aquelas pessoas que, porventura, não conseguiram ler o documento, fizessem isso, pelo amor de Deus, para que a gente tivesse um debate qualificado. Ele está na pasta para vocês, foi montado com vocês, isso é um produto de vocês, não foi uma coisa criada ou inventada por uma pessoa só, está aí com a contribuição de todo mundo, foi feito um dos maiores encontros que a gente já teve. Ou maior, né? Eu quero pedir permissão a você para me retirar. Eu sou um visitante de São Paulo. Eu estou no Alto do Piranga e quero sair mais cedo por isso, porque eu vou te publicar vídeos aí, tá? Veremos amanhã sem falta. Cuidado aí, doutor, que aqui é São Paulo, aqui é de noite o bicho pega. O senhor não fique passeando. Para devagar, filho. Veremos amanhã. Com certeza. Agradeço o carinho. Obrigado. Vamos para a discussão da reforma estatutária inicialmente da JPS. E aí eu queria, o Ceará tem proposta, o Amazonas também trouxe, o Amazonas trouxe proposta ou... Já está incluso junto. Pronto. Já está incluso ali a Espírito Santo, Santo, Ceará e Amazonas. pronto, tem um Santa documento Catarina aí. também mandou. Mandou. Aí eu queria que o Diego fizesse a apresentação de Santa Catarina. Paraná tem Depois, o Diego faz a apresentação de Santa Catarina, Paraná faz a apresentação. A minha é antes de tudo. Por quê? Porque eu Só porque você tem cabelo hoje. gosto de... Porque é o seguinte, no Congresso, que o partido veio perguntar o que é que vocês querem do partido, abriram as portas. O que aconteceu? Choveu proposta. Não virou em nada. Porque, desculpe, virou um circo de ilusão e me maquina. Então a minha proposta é, e quem tiver uma proposta, apresente e explique como é que vai viabilizar. Ok. Qual é a sua força política que lhe apoia para você viabilizar isso aí. Só isso,
Então A gente não é uma proposta, não, é uma sugestão. Entendi. Por isso, não a gente vai repetir erro aqui. Que é aceitar tudo quando viaja aqui e lá do encontro de abril, 80% das pessoas que apresentaram proposta lá nem estão aqui hoje. Aí eu volto naquela outra história. Apresentar é fácil. Eu quero saber como é que vai fazer isso aí. Então é só essa observação. Eu trouxe proposta. Já que foi o Ceará que fez a compilação dos 3 estados, eu queria que vocês apresentassem, por favor. Felipe. Ele vai casar lá. Só para não ficar rapidinho, se eu nascer, logo na segunda-feira. Também vai ter casamento no resort, Eles vão fazer a apresentação. Gente, me dá por favor 5 minutos só para resolver o negócio do alojamento antes de vocês continuarem, por favor. Só um segundo. Debate. Ok. Vamos lá. A primeira proposta é o aumento de duas coordenações na executiva. Hoje nós somos 7 e aumentaria a coordenação de diversidade e a coordenação de movimento estudantil. Mostra sério. Pode seguir. Vamos lá. Bem, eu acho que o Miguel precisa... Eu anoto os logo, vai destaques, só né? os tópicos. Não, vai. Não, é assim, o aumento das coordenações é lógico, né? Pelo menos na nossa visão. A coordenação de diversidade. Só uma questão de ordem. Vamos fazer a apresentação. Aí, tu tocar, depois a gente Ok. Depois faz a defesa. Ok, Depois ok, os destaques, tá? ok. Beleza. Na hora dos destaques faz a defesa. Ok. Vai. Então pronto, seria coordenação política, organização, comunicação, movimentos sociais, formação política, financeiro, mulheres, acrescentaria diversidade e MF. As coordenações regionais, que seriam suplências da executiva. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Passariam a ser suplências. Os membros dos diretórios, 27... Você pode reler? Vamos lá. Coordenações regionais sendo suplentes da executiva nacional. Os 5 suplentes. Automaticamente as coordenações regionais seriam 5 suplentes. Tem um destaque. Beleza. Membro do diretório, 27 no máximo. Um representante de todas as juventudes estaduais organizadas até a realização da primeira reunião do Diretório Nacional eleito, garantindo assim incentivo para a criação da JPS em todos os estados da federação. Membro dos conselhos de ética, 3 efetivos e 2 suplentes, fiscal, 3 efetivos e 2 suplentes. Fim da reserva. Vamos ver essa parte aí? Vai lá. Essa parte é interessante. Fim de reserva para os estados eleitos na executiva. Como é que funciona hoje? Certo? Hoje, se o estado não tem atuação nenhuma, o cara abandonou, o estado tem aquela reserva de mercado, aquela reserva da vaga. Só ele pode nomear. Achamos que isso é um direito que não condiz com a realidade, com a atuação política. Certo? Por isso que nós botamos a suplência, que iriam ascender a essa executiva, e sempre na proporção, são 5 regiões como suplência, não é isso? Né? São 5 regiões, os 5 cartões estaduais. Então, a região tiver menor representação na executiva, automaticamente viraria o primeiro suplente. Certo? Aí você vai dizer, mais vaga a suplência, né? E aí, o cara... entender, pessoal? Estão entendendo? Tipo, na executiva, por exemplo, tem na executiva nacional, tem Ceará e Pernambuco. Só para esclarecimento. Amazonas assumiu movimentos sociais. Danilo sai da juventude. Movimentos sociais ficou vago.
Tem uma norte aí que era menos, a que tinha menos status, por exemplo. Aliás, menos representação lá a região que tem menos representação da Executiva Nacional. A proposta é que esse coordenador vá para lá assumir esse cargo que está vago. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Obrigado. Destaque também. Né? E aqui fala muito claro, a ordem suplente será de acordo com a representatividade de cada região na composição executiva, ou seja, a primeira suplência ficará a cargo da região com menor representatividade e assim, Eu não respectivamente. tenho nenhum destaque, é só uma dúvida que você pode responder rápido. Quem assume a coordenação? A coordenação É, que ficou vaga. vai... Não, aqui, ó, membro do diretório é um representante de cada juventude constituída dos estados. Cada juventude vai dar uma indicação. Esse acende a executiva e permanece a indicação do Estado no diretório. Tá bom? Vamos agora para... Definição das competências, vamos lá. Consultas bimestrais online com temas de relevância nacional a ser deliberado pela Executiva Nacional e ou sugestões pelos militantes da JPS a ser apreciado e votado por seus membros para posterior posicionamento e publicação da Executiva. O Diretório Nacional da JPS Brasil deve ordinariamente se reunir no primeiro semestre de cada ano, sendo pares e ímpares. Pausa. Pode repetir, por favor? Enfim, o Diretório da JPS Brasil deve se reunir ordinariamente no primeiro semestre de cada ano. Diretório. Tá, deixa eu só... Não, vai, destaque. Na cadeia. Nos anos pares, É um 71. as reuniões do Diretório Nacional da JPS Brasil devem ter como pauta mínima a elaboração do planejamento estratégico da gestão e nos ímpares deve ter como pauta mínima a apreciação dos trabalhos realizados pela gestão e outros encaminhamentos, sendo aberta a todos os filiados, Encontro Nacional da Juventude. Todas as reuniões do Diretório e reuniões da JPS Brasil devem contar com transmissão online, garantindo a participação de todos. Destaque. Proposta comum, vamos lá. Realização da primeira... Companheiros, Ô, amigo. alguém está ouvindo? Eu tô aqui, calma. Pronto. E aí a sugestão é que a primeira reunião do diretório eleito seja realizada na segunda quinzena de março, em Brasília, na Chácara Canaã. Pronto. Beleza, Top. aí é o seguinte, E aí, Top. a defesa de como ir até lá, que ele falou, propunha, mas diga como. Vai ser na hora da defesa e segurança. Tá bom? Vocês adoram sobradinho. certo, e uma nota, nós temos uma outra questão, mas aí o Davi já falou, que é a nota da JPS Brasil em favor das prévias decidirem só em abril, para que rumo a gente vai nacionalmente. Não sei se a gente já falou São agora. defesas de ação. Congresso né? PPS deixa para... Congresso PPS... São defesas de ação, não são mudanças no estatuto, nesse caso. Exatamente. Vamos lá? Vamos aos destaques? Eu acho que vocês têm que permanecer aqui, não? Ok. Vocês não vão fazer a defesa? Vou Quem ver, chega? Quem chega? Júnior Nunes. Nosso deputado estadual. Terminou a Nossa, né? comissão O 23021. É, nosso deputado estadual no Amazonas. Aí aí, quem fez? Olha o 23021. Pronto, agora tá legal, você tá comprando. Então, vamos voltar agora a destaque e resolver Bora. isso? Onde tem destaque e tem contraproposta, eu sugiro que tenha duas defesas, né? 2 contra, 2 a favor. Não, Como assim? Como assim? Quem precisa de destaque apresenta o questionamento e você responde. E acabou. Vai. Você não tiver que ganhar. Vai. Se puder, por favor. Eu só queria falar sobre o negócio da suplência. Pronto, quando chegar lá na suplência tu fala, tá bom? Eu vou anotar aqui. Vai, vamos lá. Vamos lá. Inclusão dos coordenadores regionais na executiva e do Conselho de Estados no diretório. A indicação da Secretaria de Juventude do PPS segue a composição sugerida. Nessa composição sugerida, existe o aumento de 2 coordenações. Uma coordenação de diversidade e uma coordenação de ME. Eu queria que me explicassem o motivo da existência dessas coordenações. A coordenação de diversidade devido ser uma pauta na sociedade. O PPS nacional já tem um grupo, né, que está muito bem coordenado pelo Eliseu Neto, lá do Rio de Janeiro. Então eu acho que o PPS não pode se abster desse debate no momento onde o JPS não pode se abster desse debate.
sobre a diversidade devido ao campo social, a dimensão dessa discussão e a marginalização que esse grupo ainda tem. Eu acho que nós jovens temos todos amigos com outra orientação sexual. Eu acho que nós temos que canalizar o PPS com todo o seu conservadorismo, abrir o espaço para essa pauta. Eu acho que cabe à juventude a ecoar, ampliar essa discussão. Bom? Alguém é contra? Eu sou contra. Só passando o informe, Eu sou só passando o informe de que vários estados dentro da JPS já tem esse Já tem essa coordenação. Vai formalizar Eu tenho aí um destaque também. Pode apresentar, Lentilha. Eu vou só, enquanto eu encontro só o artigo aqui que trata exatamente do que vocês estão falando. Eu apoio a iniciativa, mas eu não apoio a implantação da coordenação. Já existe no nosso estatuto um dispositivo que garante isso. É ele que eu estou procurando. Existe um dispositivo que diz que ação Lentilha, causa... me permite ler? Lê. Artigo 18, inciso 2º. Todos os núcleos temáticos organizados na maioria simples dos estados onde há JPS constituídos terão assegurados a aplicação de vaga de coordenador temático na coordenação executiva, onde tem o núcleo de diversidade. Então, Quais são os estados aqui hoje que estão organizados com essa cadeira? Só para Mas o outro. complementar. Só para complementar. Santos tem. Então, só para complementar, como tem o dispositivo, 3 estados agora. eu defendo que se siga o dispositivo por um simples fato. E essa juventude, ela não precisa de mais uma coordenação para mídia. Então, primeiro, faz o seu trabalho junto aos estados e que você já está se procurado. Se tem em outros estados, fica mais fácil ainda o seu trabalho. Agora, criar primeiro para depois cobrar trabalho, é meio inverso, doutor. Faz o trabalho. Só vai haver bicicletas rodando na cidade se quiser ciclovias. Mas a bicicleta, ela foi inventada quando nem existiam as ciclovias. E ter estado e estar no estatuto, aqui a proposta é a votação do estatuto. Sim, eu apoio, Davi. Mas o que eu não apoio é mais uma criação radical. Quem seria o coordenador? Assim, vamos fazer debate. Eu, Davi, defendo o Wallace Maroche lá de Espírito Santo. Quem que é o Wallace? Mas a gente está voltando à direção. A gente tá botando a direção ou a gente tá defendendo a coordenação? Não, o que Não. A pergunta é simples. Se nós criássemos uma cadeira, quem seria a pessoa com destaque hoje que nós colocaríamos para representar essa cadeira? Essa é a pergunta do Lentilha. Essa é a pergunta, porque O dispositivo é claro. A gente podia ter 25 cadeiras com 25 temáticas diferentes. O fato é que a gente tem hoje 15 organizadas e tem 3 de diversidade. Não concordo. Eu acho que o juízo de valor não vale para mim. Não é juízo de valor, é estatuto. Não é juízo de valor, é estatuto. O estatuto é feito para ser alterado. Vamos alterar então? É essa a proposta? Raquel, mas o fato de se criar nacionalmente a figura não vai fazer com que os outros estados dos 15 passem a ter... Iniciativa? Mas aí você não está invertendo a lógica. Começa na base, depois sobe, não é o contrário.
Não é. Ao contrário, doutor. Deixa eu só. Vamos só fazer um rememória aqui. Vamos só fazer um rememória aqui de por que é que surgiu esse inciso aqui dentro do estatuto, que já está aqui desde 2011, esse dispositivo. Existia. Só Permito, mas vai e conclua. Breve. E você contra essa criação pelo simples fato de, em abril, nós já criamos isso aqui. Cadê o cara de Santa Catarina? Que nós ficamos aqui 4 horas. É exatamente. Apoiamos ele. Claro. Apoiamos o Claro, cara. eu quero chegar aí. Cadê o cara? Eu quero chegar aí. Esse dispositivo existiu. Não andou. Representação. O cara sumiu. E cadê? Representação da Não, sua Esse dispositivo existiu porque existia o João Carlos, de Santa Catarina, que tinha um trabalho de diversidade lá no estado dele. Ele pediu que fosse criada essa coordenação, já dentro da executiva. A lógica que nós aprovamos naquele momento, e o Congresso é soberano sim e pode mudar, a lógica aprovada naquele momento foi de que, para ter um trabalho na nacional que obrigaria os estados a ter o mesmo segmento, era necessário que viesse da base para cima. Então, para que a gente tivesse tempo de fazer, de construir esse trabalho de diversidade, assim como o de movimento estudantil, que eu volto a falar dele, vamos resolver primeiro esse negócio da diversidade, foi criado o dispositivo. Se em 2 anos se conseguisse criar as coordenações de diversidade em 50% simples das juventudes existentes, a cadeira era automática. A gente não tinha nem essa discussão de se vota ou não vota. É automática. E assim seria com o negro, com o índio e com todos os outros segmentos que viessem para frente. O trabalho não existiu. Não existiu a formatação desse núcleo de diversidade dentro das juventudes. O tema existe, a discussão existe, não é isso que eu estou colocando aqui. O que eu estou colocando é que eu quero saber se nós vamos inverter a lógica. A lógica vai ser da nacional para os estados ou vai vir dos estados para a nacional. Porque se essa é a lógica, a Secretaria de Juventude que nós brigamos há tempo, nós não aprovamos ainda dentro da JPS, apesar de ser uma defesa, porque nós sempre dissemos que só teria força se viesse dos estados para cima. Que os estados apresentassem a articulação para ter esse espaço e que isso virasse uma bandeira nacionalizada, porque o partido não teria o que falar. Lembrando que a Secretaria de Juventude também não tem 50+1 dos estados organizados. O partido não teria o que falar. A Secretaria de Juventude é uma briga que existe por espaço dentro da executiva do partido há mais de 7 anos. É isso? Eu estou certa, Manuel? É mais de 7 anos, né? 5%, Secretaria de Juventude, 5%. E ainda assim, em 7 anos, tem muitos estados que hoje estão aqui presentes que não têm esse dispositivo. Isso é um fato. Vocês querem criar, querem mudar o estatuto? Vocês são o Congresso. Vocês são os delegados. É de vocês a responsabilidade. Mas eu vou falar para vocês de anos em que eu estive nessa executiva. Cargo por cargo não quer dizer nada. Quando o trabalho... E essa foi a decisão de 2000... Cala a boca, Dudu. Coisa feia. Quando os estados... Quando os estados... Quando a decisão foi de baixo para cima, foi porque não teria mais que votar, não teria mais que perguntar. E existiria um trabalho para referendar a existência de qualquer criação de secretaria, seja ela de diversidade, movimento estudantil, negro, índio, o que fosse. A decisão é tanto que no dispositivo a gente nem taxou do que seria essa cadeira. Se tiver organizado, for segmentado em 50%+1, podia ser a coordenação de gibi. E se ela tivesse organizada nos estados, teria força para chegar na nacional. Esse foi o que acordamos em 2011. Vocês são soberanos, a plenária é soberana. Pode mudar, na minha mas opinião, eu uma coisa não exclui a outra. Vocês. Na minha opinião, Para mim é a mesma coisa. não está excluindo. A minha preocupação... É possível criar os 2 cargos, a executiva nacional sem excluir esse Mas artigo me aí. diga por quê.
Em abril, porque esse é um assunto que diz muito respeito à juventude. Mas a de movimentos sociais não debate nada, poderia ter esse debate. Mas é justamente para tirar de lá. Porque isso. quando usam movimentos sociais, ou vinculam ao movimento gay, ou vinculam ao estudantil. Só um momento. Ou vinculam ao gay ou ao estudantil. E E hoje movimentos a gente sociais não pode utiliza. trabalhar comunitário, pode E trabalhar o que eu tô sindical, dizendo pode é trabalhar que cooperativismo, meio hoje a ambiente. gente não utiliza movimentos sociais Pra para nada. nada. Pra nada. E além disso, além de ter uma que eu não utilizo para nada, eu ainda vou criar outra. Qual é a lógica? Fazer funcionar, Raquel. Mas isso funciona se eu tenho uma Mas não é para porque não falar de funcionou todos até esses hoje que não vai temas. funcionar daqui. Se eu tenho uma para falar de todos esses porque temas o e eu não objetivo uso ela para nada, Porque o eu objetivo desta não É especificar. é especificar, como ele está falando. Essa que não está funcionando mais, entendeu? Já não tem mais engrenagem para funcionar. Então eu E tiro a a de próxima movimentos sim, sociais? não. A próxima Não, gente, então eu não vejo lógica. A de movimentos sociais não funciona. Eu vou criar uma que seja setorizada. Eu não vou destituir a de movimentos sociais que não funciona e ainda vou criar mais duas Um segmento setorizadas. específico. Também não vai. Então eu vou retirar de movimentos sociais. a minha Raquel, pergunta é, só para uma questão. Tem dois polos. Um querendo manter a estrutura tradicional, outro dar uma estrutura setorial. Por que não integrar ambas? Coordenação de movimentos sociais revitaliza e cria uma subcoordenação da diversidade, uma subcoordenação das rádios comunitárias, uma subcoordenação setorializada, mas integrada como organismo de base, de sustentação política e cultural, social, da coordenação de movimentos sociais. Fica muito mais inteligente que é um núcleo, um exato núcleo potencializador e integrador dos diversos meios. Mas isso daí o próprio coordenador poderia estar fazendo e não está fazendo. Você vai criar posso complementar? Ô, Legumir, só posso falar uma coisa? Só pra vocês continuarem. Ex-presidente, vai lá. Não, na verdade, eu só queria... Você vai pagar hoje a A primeira. cerveja. Não, mas eu preciso ir pra aula, velho, senão até pagaria. Querem dizer que é estudante, Não, eu tô fazendo curso de coaching. Mas eu queria só dar boa noite, eu acho que só falar para todos vocês que é um grande orgulho ver no que se transformou a nossa JPS, né, na condução aí da Raquel, que eu vejo que cada dia que passa está melhor, né, você vê a capacidade, a eloquência do Manuel, quando tinha 17 anos de idade já era um prodígio já, né, eu até achei que ele tá até mais manso, eu falei, caramba, não é mais aquele, né, mas hoje mais maduro, né, com uma, né, o Davi também, sensacional também, falando em nome dos três, eu acho que por todos. Só queria deixar aí um abraço para todos vocês. Foi até gostoso de estar aqui com vocês, porque é diferente estar no PPS, né, em relação ao PMDB, embora eu já não esteja mais filiado a nenhum. Mas eu tenho uma convivência muito grande, eu tenho um relacionamento muito grande. Que foi? Se arrependeu, né? A gente aceita de volta. Não me arrependi. Já tem um Aécio lá já que já saiu, quis voltar, só dá merda só. Deixa É verdade. Não, esse não precisa voltar. Então. Mas assim, é gostoso até ver a discussão, ver que também algumas coisas continua a mesma coisa também, a gente ficar discutir. Né? Até engraçado, eu estava lendo uma frase aqui que falava assim, fazer política com teoria é a mesma coisa que matar a fome lendo só o cardápio, né? Então, muita coisa não é só assim, como está sendo colocado aqui, a questão da nomenclatura, se aumenta mais carga, diminui mais carga. Todo mundo que passou pela gestão sabe que às vezes é difícil ter 3 neguinhos para tocar a gestão. Então fica, vamos abrir 1 milhão de coisas e tal, mas no final, velho, não fica 3 fulano lá para aguentar. Até porque a estrutura também partidária não proporciona isso. Né? Se fosse uma juventude que nem a do PCdoB, que tem grana pra caramba, que lá os caras têm secretaria de tudo, coisa que você imaginar. Até para atender mãe do primo, do parente e do irmão, entendeu? Porque tem recurso para isso. A nossa, infelizmente, são eleitas algumas pessoas da juventude e nelas são investidas para que ela faça essa representação. Né? Mas assim, o Manuel que está tendo aí esse contato direto com a gestão pública, do dia a dia, sabe que assim, ainda é muito distante essa juventude que a gente tem partidariamente com a juventude que é necessária para estar nas ruas, nas comunidades, atendendo demanda, né?
Porque, embora tenha aí o princípio socialista, mas a gente sabe que também tem que ter aquele papel também de atendimento junto à sociedade, né? Porque senão a gente não responde também, porque só a gente fala, pô, queremos um mundo igual, com distribuição de renda, aqui, blá, 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 blá. Só que se por outro lado a gente também não proporciona isso de fato, né? Sendo que o momento hoje do PPS, assim, como até o Manuel falou assim, falar que hoje o momento é propício para a oposição é mentira. Tanto é que hoje o momento não está propício nem para a situação e nem para a oposição. Mas a situação ainda tem uma vantagem, tem uma puta máquina na mão, né? Tem uma estrutura aí, né, de Bolsa Família que a gente não pode negar isso, né? Que isso traz, isso trouxe um ganho para a sociedade em termos de distribuição, né? Tem a questão também do salário mínimo que foi se colocado. Agora, o PPS tem que reconhecer isso e também mostrar, ao mesmo tempo, a que veio, né? Até quando vocês estavam falando com a Raquel esses dias no Facebook, ela estava falando que a juventude ia colocar a Soninha. Eu sou aqui de São Paulo, trabalhei com a Soninha e tal, né? Se talvez me perguntasse, pô, Thiago, você apoiaria a Soninha? Eu falei, eu talvez não apoiaria. Só que, por outro lado, pelo fato de terem acabado com uma candidatura da Marina Silva, abriu-se um espaço onde a Soninha volta a ter espaço. O diálogo com a juventude, né? A gente viu lá, quando teve a campanha da Marina, aquela onda da juventude foi um negócio absurdo. Né? Você observava que você não sabia nem de onde vinha essa coisa. Por quê? Porque tem uma juventude aí que clama mudança, que quer alguma coisa diferente, né? E a gente tem uma série de coisas aí que precisam ser mudadas. Então, eu creio que a Soninha acaba tendo aí um papel, acho que importante nessa eleição, se a Marina não sair. Se a Marina for candidata, eu não vejo nem espaço para a Soninha entrar nesse bloco. Mas uma coisa que a Raquel colocou que é verdade, a juventude tem que ter o papel, tem que ter também o posicionamento dela e colocar alguma coisa para defesa. A única coisa que eu recomendo é que vocês somem também isso com outras forças dentro do partido também, para não ficar essa voz isolada e, como você sabe, solenemente ignorada. Isso não mudou. Então era uma coisa maluca isso aí, né? Mas é isso aí, galera. Um abraço. Eu fico muito feliz de ver quanto está crescendo, como vocês estão se organizando. Eu acho que com esses erros e acertos aí que a gente vai crescendo na vida. Tá bom? Um beijo, um abraço no coração de todos vocês. Depois me liga, amanhã tem abertura, né? Eu que estava com a palavra, viu? Não, vamos sistematizar isso aqui, que senão a gente não vai sair daqui. Não, eu pedi uma palavra para complementar a fala dele lá. Vai. Porque a fala dele lá, eu apresentei em abril e eu fui voto vencido. Você apoiou o cara de Santa Catarina, que ele bateu no peito e disse, não, eu vou fazer o trabalho. Manu apoiou o cara de Santa Catarina. Claro, quero ver a juventude sim, não, sim. Mas aí que eu quero chegar. Hoje estou eu aqui, você e o Manu. Cadê o cara? Aquela proposta lá dele tem... Não, eu tô falando que assim... Tô brincando. Os caras vêm com boas intenções, mas de boas intenções o inferno tá cheio. A proposta dele ali é a que mais faz sentido. Põe o núcleo LGBT no movimentos sociais, porque se tiver um trabalho, automaticamente ele vai ser uma coordenação através do dispositivo. E o cara já vai Simples. começar, seja ele quem for, com 3 estados já com Simples. secretaria. Põe no Já com movimento. cadeira na executiva. Ó, por aqui, essa proposta que eu falei é compartilhada com o Amazonas. Amazonas, Oi. vamos ver se a gente entra no consenso ou segura como nós apresentamos. Vou usar já a coordenação Só de um ME. esclarecimento. A gente já está discutindo aqui ambas as coisas, com relação de diversidade e de ME. Não, só é uma pra- cada vez. Uma diversidade. Eu acho que a polêmica vai ser idêntica. Mas mas os argumentos são Me deixem só, Mas no na verdade... eu queria consensuar, talvez não tenha. Eu acho que dá pra Manuel... consensuar. Escuta só como, movimentos sociais, Amazonas, só vocês discordam com a gente.
Amazonas, Ceará. A gente consensuou o seguinte: desde movimentos sociais, vários, faz os dois núcleos, núcleo estudantil, mas não é um assembleísmo, não. Vai ter o cara responsável pelo núcleo, ele vai contactar os estados, mas ele vai trabalhar. Vamos jogar, certo? E diversidade. E aí segue a lógica do o cara fazendo 50 mais 1, não precisa nem de congresso, já fica no coisa. Já é positivo. Já acende a... Deixa eu só tentar compreender aqui. A tua proposta é a seguinte: movimentos sociais permanece como está, o cargo. Dentro dele ali, que é uma coisa muito grande, se criaria dois núcleos. Um estudantil, onde suponho teria uma pessoa por estado que tem interesse em participar. Sim. E um de diversidade, onde é a mesma coisa, a mesma regra, uma pessoa por estado. Esses núcleos, eles elegeriam os seus secretários? É isso? Uma pessoa para ficar como secretário-geral do núcleo ali? Isso. É isso? É. E esses dois secretários se reportariam ao coordenador de movimentos sociais? Isso. Contemplado. Se for essa a defesa, eu estou contemplado. Eu quero fazer só uma barra aqui. Eu quero fazer só uma barra aqui, tá? Sobre a história do movimentos sociais e sobre a história do movimento estudantil. Isso que a gente está discutindo aqui, a gente já discutiu identicamente. Bastante. A mesma coisa. Igual. Em 2009. Igual. E em de abril lá também. E abril também. Esse representante dos núcleos. Espera aí só um instantinho. De lá saiu em 2009 a ideia de que colocaria nós, pelo menos essa era a visão de quem estava ali, nos colocaria em outro patamar quando nós falamos de movimento estudantil. Ao invés de ter uma coordenação de movimento estudantil, Isso, se eu estiver dentro de um núcleo e for responsável para trabalhar com isso, eu não vou ter a mesma responsabilidade quanto eu teria se eu tivesse uma cadeira? Eu preciso ter uma cadeira para trabalhar quanto a isso? Eu acho que não. Gostei dela. Só por uma questão de ordem. Só por uma questão de ordem, rapidinho. Dentro dessa juventude, sempre teve um troço chamado vaidade. Nós temos companheiros que têm militância, sim, de movimento pela diversidade. O cara lá do Espírito Santo, por exemplo, é militante gay. Todo mundo vê a militância dele. Eu acho que ele seria um excelente coordenador nacional. Não sei honestamente se ele se sentiria contemplado, valorizado ou reconhecido para ser incluído num subnúcleo. Então, mas aí que vai do trabalho dele para montar pela vaidade do Estado, eu vou obrigar não, todos. Raquel, não é vaidade, é reconhecimento. Não, foi você que acabou de dizer, nós temos vaidade. Existe, Raquel. Nós temos vaidade. Nós temos um colegiado que sempre se disputou a mesma vaga. Um colegiado que só disputa uma vaga. Então, é uma questão de vaidade. Correto? Correto. Correto, claro. É evidente isso. Não precisa fingir, né? Então, cara, por que não se pode dar valor de modo igual para todas as outras vagas? Meu amor, porque eu tenho 7 coordenadores e só tem 2 aqui. Porque não funciona colocar 15 coordenadores. Imagine a gente já vai ter 3 pessoas pessoas de 27 estados para tirar pauta. Porque a gente já tentou isso. O pessoal, O nós núcleo estamos funciona tentando no aqui. momento. Nós lançamos uma tese. Olha, o problema aqui é que a galera só funciona quando tem vantagem. Quando foi para viajar para o Rio de Janeiro, para ir para o congresso da Uni, logo o Caiobi, que era um dos primeiros responsáveis pelo movimento estudantil, foi lá, fez uma tese essa que foi inclusive elogiada pelo Roberto Freire, todo mundo achou lindo, um monte de gente se manifestou, todo mundo queria fazer parte. Sabe quantas pessoas foram ao congresso da Uni? Só eu. E todo mundo me dizendo que estava lá. Todo mundo estava presente. Todo mundo estava lá. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o cargo pelo cargo não funciona. Não funciona. Eu estou na vez agora e agora eu quero. Eu não falar essa porra, velho. Davi, é 3 horas. Davi, não passa pra ele. Eu não vou polemizar. Não, rapidinho. Eu só quero debater. Passa lá. A gente fecha. Eu tô de boa. A gente fecha. A gente fecha. Gente, por favor, Questão de ordem, se inscreva e fala. Acabou sua questão de ordem? Pronto, acabou a questão de ordem, encerrou a questão de ordem. Felipe, aí depois é Silvio. brincadeira. Silentinho. Aí é eu, isso?
Aí A depois ordem? é ele, Ulisses, eu. isso. Beleza. Claro. A tese. Para fazer um movimento, não precisa ter coordenação alguma. Na minha cidade tem movimento estudantil e não tem cargo para isso. Eu sou secretário da União dos Estudantes Secundaristas da minha cidade. Estava até propondo um cargo na eleição da União Paranaense de Estudantes. Nesse congresso da Uni, eu estava. Mas não como PPS, estava como militante estudantil. Eu estava lá no Rio de Janeiro para o congresso da UBS. 3 meses atrás, eu estava lá em Brasília para o congresso da União Brasileira de Estudantes, que elegeu a nova diretoria. E como estava sendo discutido aqui, é bobagem o PPS querer entrar nesse jogo para ficar debatendo com o JS e chegar a debate algum. No movimento que é financiado apenas por dinheiro e não faz movimento estudantil pro estudante. E sim cadeira, cargo para pessoal da JS, do PT e PCdoB. Você acha que o PPS vai querer entrar nisso aí para quê? Não se debate movimento estudantil, não se debate reforma da educação. Se debate o que é carteirinha estudantil da Uni, da UBS, para monopolizar, para ter dinheiro, para a corrupção deles. Quanto dinheiro que a Uni está desviando isso aí? O PPS quer fazer parte disso aí? O PPS saiu da base do governo do PT por causa da corrupção. Agora o PPS quer entrar nisso? Novamente. Ninguém está defendendo entrar. É. Terminar a explanação. O movimento estudantil para ser feito não precisa ter coordenação alguma. Ele é feito naquela cidade que tem pessoas para ser feito, vai ser feito. Em cada estado que pode ser feito, vai ser feito, de coordenação. Ter um cargo ou não vai adiantar em nada. Até a questão da juventude para ser feita não precisa. Peraí, Manuel, deixa ele completar. Manuel, vamos respeitar, Manuel. Chuva de vento. Mas você A questão da diversidade. É interessante ter que ter, mas como a proposta do dispositivo, tem que se criar primeiro na base. Não jogar de cima para baixo, não adianta nada. Vai se criar novamente um outro debate para ser feita a coordenação aqui e não chegar nos estados. Não precisa nem chegar aqui, passa em cada cidade e cada estado. Cada pessoa aqui faz parte de uma cidade e tem um diretório. Vocês fazem isso lá no diretório de vocês? Tem a proposta de fazer lá? Cresça para a cidade vizinha, cresça para o diretório estadual e depois chega aqui para ter discutido isso. Criar mais uma, criar mais coordenação vai adiantar o quê? Só vai ficar mais difícil o trabalho. Já é difícil, todo mundo estava no começo falando é difícil, é difícil, é difícil. Vai ficar só mais difícil. E como ele disse, mais 3 cargos por cada estado, 27 estados, mais 3 cargos. Essa coordenação, por exemplo, eu acho não vai virar nada. Eu acho que a dificuldade não está em cargo, está em pessoa. Não, a pessoa que está que quer fazer faz. Cargo. Não tem nada a ver com o cargo. Essa que é a verdade. Ó, Você fala de vaidade. Amazonas não precisou dessa discussão, precisou. Tinha alguém lá que tinha trabalho para isso, não tinha. Por isso foi criada a coordenação lá, correto isso? Espírito Santo não precisou desse debate. Tinha alguém lá que tinha serviço na diversidade e teve a criação dita da cadeira. A gente está aqui discutindo o Núcleo Nacional de Educação. Lá no Amazonas tem uma pessoa que trabalha diretamente com o movimento estudantil, tal como a gente conhece. Havia necessidade da cadeira. A gente criar um movimento nacionalizado, uma cadeira nacionalizada, obriga todos os estados a criarem essas pessoas e não haver elas tendo na base o trabalho delas. Depois do Lentilha, eu queria já encaminhar. Mas depois do Lentilha, eu queria, mas não é definir, não. Eu queria encaminhar uma proposta para ser votada, pode ser? Não, mas não tinha só, vamos seguir aqui. É o Ulisses, o Leitilha e depois eu. Eu acho que está molhando aí, só. Mas eu vou encaminhar a proposta já. Antes resolve isso. Aí, ó, Tá molhando. Ulisses. Eu acho que essa inversão de levar da nacional para a base é uma nova oportunidade. Se aí em março fez da base para cima, não deu certo, foi a pessoa que estava errada, foi a pessoa errada. Então é uma nova oportunidade. Se não der certo, a próxima. Eu acho que o erro está sempre no nome, não está. O erro está no nome. Se não der certo, hoje não estavam querendo excluir movimentos sociais. Se não der certo, na próxima exclui a diversidade que a gente criar hoje. É uma nova oportunidade, eu acho que é isso. Não, tem que tentar. Né? Ousar mudar, ousar vencer, ousa e muda. Leitilha. Cara, por isso que essas nossas reuniões aqui, elas são interminadas, porque novamente, cara, vocês estruturaram já 2 assuntos. Cara, eu tenho uma outra proposta para ME. Eu vou colocar agora
pra estender, pô. Vamos